Bom dia! O assunto de hoje será identidade. Eu quero enfatizar sobre a certeza de quem nós somos em Deus e as nossas inconstâncias. Eu sinto que há uma certa barreira que nós mesmos colocamos e que nos impede de nos aproximarmos do nosso Pai. Eu gostaria também que você estivesse bastante atento na passagem que nós vamos explorar, porque é ela que nos dará clareza sobre o assunto em que trataremos. Essa passagem fica em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente os transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo deixou-o, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo por 3 vezes tentou confundir e colocar dúvidas em Jesus a respeito da sua paternidade, mas Jesus estava certo de quem ele era e não precisou provar que era filho de Deus. No capítulo anterior diz que Jesus havia acabado de ser batizado, e olha só o que o versículo 17 diz. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Perceba que Deus havia acabado de declarar a paternidade sobre Jesus. E ainda mais, ele disse que tinha prazer em seu Filho. Quando temos a certeza de quem somos, não precisamos provar a ninguém que somos quem somos. Por vezes, essas dúvidas vêm em nossa mente. E essa voz virá. Se o maligno tentou a Jesus, que é santo, quem dirá a nós? Com certeza ele tentará aproveitar a nossa fraqueza para nos dizer: você não é digno de ser filho de Deus. E nós temos convicção disso. Não é por merecimento, é por graça. É pelo favor imerecido de Deus. Mas não podemos deixar que essas dúvidas sejam barreiras entre nós e Deus. Temos que dizer: Pai, eu não mereço, mas eu quero você, e não abro mão da minha paternidade. Você se lembra quem foi que conduziu Jesus a ser tentado no deserto? Pois é, o primeiro versículo diz que foi o Espírito Santo. Jesus foi tentado, mas o Espírito Santo de Deus estava com ele. O nosso Pai jamais nos deixará só, nem mesmo em meio ao deserto. Lembra que eu falei sobre o inimigo tentar aproveitar das nossas fraquezas? Pois é, a passagem também diz que após Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E qual foi a primeira proposta do tentador? Mandou que Jesus transformasse pedras em pães. E é isso mesmo que o mal tenta fazer. Ele falou em pão para tocar na fraqueza de Jesus. Pensa agora um pouco. Jesus estava no deserto, ainda por cima com fome, e para piorar estava na companhia de quem? Do inimigo. Sabe aquela situação que a gente pensa, não tem como piorar? Pois é, era essa a situação de Jesus. Por muitas vezes nós também somos conduzidos ao deserto, e para piorar as coisas, o inimigo ainda tenta nos dizer: se você é filho de Deus, por que está no deserto?
mas não podemos nos esquecer quem é o que nos conduz. Eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer, e se houver alguma dúvida, pode me procurar, que eu tento esclarecer melhor. Esse assunto é muito abrangente e eu quero fazer um segundo vídeo falando sobre esse mesmo assunto, porque há mais coisas para ser falado. E é isso. Deus os abençoe.